E a China confirmou o primeiro caso de Zika vírus no país. A vítima esteve na Venezuela e apresentou sintomas antes mesmo de retornar à China. E o Japão intensificou os alertas em aeroportos e em portos também. Agentes passaram agora a usar um aparelho que mede a temperatura de quem está chegando da América Latina. Autoridades de saúde da China confirmaram o primeiro caso de Zika no país. A pessoa infectada é um homem de 34 anos que retornou no início de fevereiro de uma viagem à Venezuela. Ainda no país sul-americano, o rapaz apresentou sintomas de febre, dor de cabeça e tontura. Já na China, ele foi colocado em quarentena e está sendo tratado em um hospital desde o último sábado. De acordo com funcionários da saúde pública e especialistas, o risco de maior propagação do vírus devido a este caso importado é extremamente baixo por conta da baixa temperatura do país. E no Japão, estão mais intensas as triagens nas instalações de quarentena dos portos e aeroportos. As autoridades de saúde querem aumentar a consciência pública sobre o vírus. Painéis explicam os sintomas da doença e mostram os países com maior índice de contaminação, para alertar passageiros que estão indo ou voltando desses lugares a se atentarem para sintomas como dores de cabeça, febre, dores nas articulações e manchas pelo corpo. Um aparelho de tomografia está sendo usado para monitorar a temperatura do corpo das pessoas que chegam da América Latina e de outros países. E a Austrália registrou hoje mais um caso de Zika. Dessa vez é uma mulher grávida que viajou para El Salvador. Agora o país já soma 3 casos e recomenda que as mulheres evitem as áreas afetadas. E Singapura está desenvolvendo um teste para detectar o Zika que promete rapidez e eficácia de 99%. Cientistas de Singapura desenvolveram um kit de teste para o Zika vírus que poderá ser usado em breve. O representante do Instituto de Pesquisa que desenvolve o teste em Singapura diz que acelerou o processo de desenvolvimento há alguns meses, quando o número de casos subiu assustadoramente na América do Sul. Ele diz que começaram os testes no ano passado, quando começou a informação da existência do vírus no Brasil. Mas no início não se desenvolveram tanto porque não tinham percebido o perigo do vírus ligado a casos de microcefalia. Mas neste ano, com tantas notícias, intensificaram as ações para concluir o teste. Todo o processo leva cerca de 3 horas e tem eficácia de 99%. O teste é, na verdade, 3 em 1, porque é capaz de detectar Zika, dengue e chikungunya, já que todos têm sintomas parecidos e são transmitidos pelo mesmo mosquito, o Aedes aegypti. Uma amostra de DNA do doente é extraída. O genoma passa então a ser amplificado para tornar a detecção mais fácil. Questionado sobre se o Zika vírus pode ser comparado ao Ebola, este pesquisador diz que não, principalmente pela taxa de mortalidade, já que o Ebola matou 11.300 pessoas nos últimos 2 anos. O teste desenvolvido em Singapura é de diagnóstico molecular, o que leva algumas horas em comparação ao teste de anticorpos comuns, mas o índice de eficácia é alto e é mais econômico, já que pode detectar 3 doenças. Os pesquisadores estimam que o teste pode chegar aos hospitais até o final de março. Professor César Eugênio, essa é uma situação bastante complicada que não só o Brasil está enfrentando, agora vários países no mundo, mas aqui no país a gente errou em alguma coisa nessa questão toda de tentar combater o mosquito da dengue por décadas e até hoje não conseguir? Então, a questão da dengue ou do mosquito, o Aedes aegypti em questão, na verdade nós temos que abordar esse problema em 2 frentes. Uma frente é a questão ecológica mesmo, né? Então, há décadas, o ser humano, não só o brasileiro, o ser humano tem criado inseticidas e procurando, num processo de urbanização completamente desordenado, matar os bichos, pernilongos, etc. e tal. E a gente sabe que, por não matar na sua totalidade, vai se gerando novas gerações mutantes. Pode parecer estranho o termo, mas é esse mesmo. Né? Os mosquitos vão se tornando mais fortes e, por isso, né, vão sendo vetores cada vez
mais resistentes a novos inseticidas e assim por diante. Então, um problema é esse. Uma questão ecológica, uma questão de política de urbanização, uma questão de saúde pública propriamente dita. Agora, o outro lado é a educação. Nosso povo ainda, e aí especificamente o brasileiro, nosso povo ainda joga lixo no chão, nosso povo ainda não se preocupa com cuidados que são extremamente simples do seu dia a dia, que é a famosa água parada. Então, está mais do que evidente que uma forma mais eficiente de combater essa doença é evitar os seus criadouros, e isso está ao alcance da população. E a gente não precisa da política, né, para isso, cada um fazendo a sua parte. Mas mais do que nunca temos que ter clareza, é uma questão ecológica e é uma questão de educação. As duas coisas precisam caminhar juntas. Mesmo no momento de crise tremenda como a gente está vivendo agora no combate ao mosquito, as pessoas ainda estão com essa dificuldade. Um exemplo é o carnaval, a gente vai falar daqui a pouco no jornal sobre as toneladas de lixo abandonadas nas ruas, e as pessoas fazem isso também em casa no dia a dia, e aí o esforço governamental parece que não consegue atingir o objetivo, porque falta o outro lado da corda de puxar também. Tem que existir de alguma forma, essa contribuição, essa colaboração, né, essa cooperação do cidadão comum, que não é só fazendo a sua parte no sentido egoísta, né, mas fazer a sua parte significa, de alguma forma, de se preocupar consigo e com o próximo. Né? Então, é muito mais solidário do que a gente imagina não deixar a água parada. Verdade.